Bom, vamos começar aqui uma revisão sobre distribuição normal, tá? Então, vamos imaginar aqui uma variável x que tem uma distribuição normal. Então, a distribuição normal ela vai ter uma certa média e uma certa variância. E aí, o gráfico da distribuição normal vai ser este gráfico aqui em formato de sino, certo? Quando a gente se depara com um exercício de distribuição normal, geralmente a gente segue esses dois passos aqui. O primeiro passo vai ser a conversão para a normal padrão. Então, a normal padrão a gente vai ter essa notação aqui, a gente vai chamar ela de Z. O Z vai ser uma distribuição normal com a média 0 e a variância 1. Então, esta é a normal padrão, uma normal com a média 0 e variância 1. Como que eu faço conversão para normal padrão? Eu uso esta fórmula aqui, né? Então, se eu tenho uma variável x que tem distribuição normal com uma média qualquer e uma variância qualquer, eu consigo pegar este valor de x, subtrair pela média e divido pelo desvio padrão, e aí encontro o valor correspondente para uma normal padrão com média 0 e variância 1. Tá? Então, o primeiro passo é fazer essa conversão. Segundo passo, depois de fazer essa conversão, a gente vai olhar uma tabela com os valores padronizados. Tá? Então, a tabela que eu vou me referir aqui vai ser a tabela da distribuição acumulada de Z. E a tabela da distribuição acumulada ela vai nos mostrar a probabilidade da variável Z ser menor ou igual a um valor qualquer, que a gente vai chamar de Zzinho. Então, eu vou considerar esse valor qualquer dessa forma aqui. Então, vamos pensar nele como se fosse um número qualquer, vírgula, outro número, e um terceiro número y. Então, por exemplo, se a gente pensar em 2,57, a gente vai ter esses dois primeiros valores que vão ser os valores de x aqui, e a gente vai ter um terceiro valor que vai ser um valor que eu estou chamando de y. Certo? Então, quando a gente vai olhar aqui a tabela da distribuição, a tabela da normal padrão, na primeira coluna aqui, a gente vai encontrar os valores referentes a esse x,x. Então, por exemplo, neste número aqui, a gente vai procurar nessa coluna o 2,5. Então, estarei mais para baixo, 2,5. Nessa primeira linha, a gente vai procurar o terceiro algarismo desse número, que neste exemplo aqui seria o 7. A gente vai procurar o 7, procurando aqui o 2,5 na primeira coluna e o 7 na primeira linha, a gente vai cruzar os valores e vai encontrar o valor da probabilidade na tabela. Certo? Então, os valores aqui no meião da tabela vão ser sempre valores de probabilidade. A probabilidade da variável z assume um valor menor que um certo número. E aqui na primeira coluna e na primeira linha a gente vai compor qual que é esse número que a gente está interessado em trabalhar. Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Tá? Considere x como uma normal com média 25 e variância 16. Qual é a probabilidade de x assumir um valor menor do que 26? Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem a variável x com distribuição normal com média 25 e variância 16. A gente quer calcular a probabilidade do x ser menor ou igual a 26. Primeiro passo, conversão para normal padrão, converter para z. Então, a gente tem aqui a probabilidade de x ser menor ou igual a 26, a gente quer passar isso para o formato da probabilidade de z ser menor ou igual a algum valor zzinho. Que aí a gente consegue o formato que mostra lá na tabela da normal padrão. Então, eu vou usar aquela formulinha ali em cima que eu falei aqui. Vamos usar esta fórmula aqui para fazer esta conversão. Então, a gente tem aqui, converter esse x para z, a gente vai fazer o x menos a média dividido pelo desvio padrão, menor ou igual a este número aqui, menos a média dividido pelo desvio padrão. Lembrando que esse 16 aqui é a variância, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância.
Então, se a variância vale 16, o desvio padrão vale 4, certo? Então, fazendo a conversão, a gente vai ter que o z vai ser menor ou igual a 26 menos 25 dividido pela raiz quadrada de 16. Isso aqui vai dar 1 dividido por 4. 1/4 vai dar 0,25. Então, convertendo para normal padrão, querer saber a probabilidade de x ser menor ou igual a 26 é a mesma coisa que se perguntar qual é a probabilidade da normal padrão ser menor ou igual a 0,25. Então, tendo a nossa pergunta, o próximo passo, o segundo passo, vai ser olhar na tabela. Tá? Então, a gente tem que o nosso zzinho aqui vale 0,25. 0,2 vai ser o valor que a gente vai procurar na coluna. 5 vai ser o valor que a gente vai procurar na linha, certo? Então, aqui a gente tem 0,2, aqui a gente tem 5. Cruzando os valores, no 0,2 e no 5, a gente vai chegar em 0,5987. Logo, a probabilidade de z ser menor que 0,25 vai ser igual a 0,5987, conhecido também como 59,87%. Lembrando que as probabilidades aqui vão ser equivalentes, né? Então a probabilidade da normal padrão ser menor que 0,25 é a mesma coisa que a probabilidade da variável x ser menor que 26. Então essa probabilidade aqui vai ser também de 0,5987.